Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Gente, hoje o tema é forte. Hoje é um tema que, se você permitir, pode ser que mude a tua maneira de pensar e que você consiga, a partir de hoje, realmente começar a co-criar coisas na tua vida. Porque a gente vai falar sobre criando sentimentos de poder. São criação de sentimentos, a maneira como você se sente em relação a você mesmo, aos desafios, à vida, aquilo que você deseja, aquilo que você acredita, tá? E dentro da física quântica, a gente acredita que sim, a gente co-cria. Existe um grande criador, o criador de tudo que há, e eu chamo esse criador de Deus, mas você pode chamar daquilo que fizer sentido para você, tá? Energia, universo, o que fizer sentido para você, arquiteto, enfim. O nome de verdade é o que menos vai importar aqui hoje. Para mim, faz muito sentido acreditar que é Deus. Então, ele é o grande criador e eu sou co-criadora da minha própria vida. Eu co-crio a partir do que eu penso, a partir do meu desejo, a partir do meu sentimento, a partir da minha intenção, a partir das minhas ações. Inclusive, inação também cria, porque se você não está criando, está deixando alguém criar por você, tá? Então, eu estou só fazendo uma pequena introdução para você entender o quanto é importante o tema de hoje, tá? O quanto, se você permitir, esse tema de hoje pode mudar aí a tua visão de mundo já nesse final de ano. Então, se você entende que é importante para você, né, para a tua virada de chave, para a realização dos teus desejos, dos teus projetos, para você tirar coisas do papel e materializar, se você entende que esse tema é importante, eu te convido a estar comigo aqui pelos próximos 40 minutos. Procura um lugar na tua casa, se blinda, coloca o teu fone de ouvido, entende que esse momento é um momento teu, é um momento de aprendizado, sabe? É um momento de mudança de perspectiva, de mudança de visão, sabe? Coisas extraordinárias já aconteceram na minha vida quando eu me permiti. Às vezes é uma palavra que vem, às vezes é um ensinamento, às vezes é uma frase solta que muda tudo, tá? Então se blinda, pega a tua água, o teu café, né, o teu refrigerante, o teu chá, encontra aí um lugar na tua casa para que a gente possa de verdade aprofundar nesse mundo que eu amo, que é o mundo da física quântica. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Quando eu estou falando de criação, de sentimento de poder, eu estou falando diretamente de cocriação de realidade. Porque quando a gente estuda isso na física quântica, fica muito claro, tá? Que é o sentimento que você tem que cria. Não adianta nada você ficar de frente para o espelho, falando um monte de coisa, se você não acredita naquilo que você está proferindo. Ok? É até um exercício de consciência você começar a falar determinadas coisas. Mas se você não sente o que você está dizendo, se aquilo não te emociona, se aquilo para você não é verdadeiro, a chance é que você está jogando palavras ao vento. Você efetivamente não está criando. Porque a gente cria coisas na nossa vida, primeiro, quando a gente está pensando, tá? A gente costuma dizer que tudo que é criado duas vezes, porque primeiro é no plano do pensamento. Então eu começo a pensar numa coisa, eu começo a pensar nos detalhes daquilo, eu começo a dar foco naquilo, porque é uma coisa que eu quero muito, então eu começo a pensar, a imaginar, a visualizar, sabe? A contextualizar, eu começo a fazer esse exercício, eu começo a fazer esse movimento, e a física quântica diz que aquilo que eu foco expande, então se eu estou colocando foco, energia, atenção no pensamento, ele está expandindo, ok? E ele está criando em mim o quê? Um sentimento de poder, um sentimento de que sim, eu posso fazer aquilo, de que sim, é possível fazer aquilo, de que sim, aquilo pode ser sim para mim. Por que não pode ser para mim? Tá? Então começa aí com um pensamento que vai ser intensificado através de um foco, que vai gerar em mim um sentimento, que vai me impulsionar uma ação.
Então, eu vou agir dependendo da qualidade do pensamento e do sentimento que eu tenho em relação a essa minha ideia, em relação a esse meu plano, tá? Então, eu preciso sentir que é real. Se eu não sentir que aquilo é real, se eu não sentir que aquilo é para mim, se eu não sentir que aquilo é possível, não adianta eu ficar afirmando, declarando, profetizando. Eu preciso aliar a minha ação com a minha crença, com a minha fé. Certo, pessoal? Isso aqui é só um início, tá? Então, assim, não adianta você declarar aquilo que você não sente. Você precisa sentir. E aí sim declarar sentindo aquilo que você está falando, tá? Tem um termo que eu acho muito interessante, né? Emocionalizando. É quando você se emociona com aquilo que você está dizendo, com aquilo que você está planejando, sabe? Você está visualizando já e aquilo te traz uma emoção, aquilo te traz um sentimento, aquilo te traz uma certeza, aquilo te traz uma convicção, aquilo te traz um poder. E esse poder te tira do lugar que você está. É disso que eu estou falando. É desse tipo de manifestação que eu estou falando. Desse sentimento poderoso que te tira do lugar, que te tira da inércia, que te tira da preguiça, que te tira da procrastinação, que faz você vencer o medo e ousar acreditar que sim, você pode fazer aquilo que você deseja. E nesse momento eu ainda não estou falando de resultado, tá? Porque o resultado vai vir depois de uma ação. Eu ainda estou falando de despertar em você crença. Uma crença que te impulsione, uma crença que te tire do lugar, sabe? Uma crença que faça você acreditar que se é possível para o outro, é possível para você sim, porque o outro não tem nada de mais especial, o outro não é mais importante, o outro não foi mais abençoado, isso não existe. O que existe é que cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um tem uma missão, e você tem livre-arbítrio para colocar isso para jogo ou não. Você pode pegar essa tua missão, esse teu dom, o que a gente chama de Dharma, né? Que é você colocar os teus dons e talentos a serviço do teu próximo. Você pode pegar isso e fazer, ou eu posso deliberadamente engavetar esse dom que eu tenho, que eu acredito que me foi dado por Deus, e simplesmente não fazer nada. Isso é livre-arbítrio, mas não quer dizer que você não foi agraciado com um dom. Não quer dizer que você não tenha uma missão. Não quer dizer que você não tenha um propósito. Você tem tudo isso. Agora, pode ser que, pelo medo, porque você não foi ensinado, ou porque você não acredita, enfim. Existem N motivos para você não fazer o que precisa ser feito, tá? Mas definitivamente, gente, não é porque uma pessoa é mais abençoada do que a outra. Não é porque uma pessoa tem mais sorte do que a outra. Não é porque uma pessoa tem mais oportunidade do que a outra. Definitivamente não é isso, tá? Tem mais a ver com você acreditar, você sentir, você colocar para fora, você pagar o preço, inclusive de errar, porque muitas vezes a gente fracassa, e fracasso faz parte do jogo, tá? Fracasso faz parte do jogo. Se você deseja fazer algo, entenda que fracasso faz parte do jogo. Só que fracasso é uma derrota temporária. Fracasso é um resultado que você julga negativo, mas isso não quer dizer que seja uma sentença. Então, quando eu entendo que eu vou me predispor a fazer uma coisa e eu acredito que eu vou fazer aquilo da melhor maneira que eu consigo hoje, com as ferramentas que eu posso hoje, quando eu me coloco nesse estado de espírito, nesse estado de sentir, eu rompo a barreira do medo. Eu rompo a barreira do medo e eu sim me lanço. E eu sim vou agir. Agir crendo que sim é possível, né, fazer aquilo ali. Daquilo ali vai vir um resultado, que você pode dizer que é um resultado de sucesso ou não, aí já são outras variáveis, tá? Mas o que vai fazer com que você se impulsione, certamente são os sentimentos de poder.
Esse é um dos assuntos que eu mais gosto. Para mim, são dos assuntos mais fascinantes da física quântica, da neurociência, porque a ciência ela comprova que sim, você muda a tua composição química, a tua composição hormonal, você muda os arranjos do cérebro, que é a neuroplasticidade neuronal, você muda, é neuroplasticidade, você muda, você faz novas conexões neurais, pela maneira como você pensa, sente e age. Então, isso aqui, pensar, sentir, agir, está mudando nesse momento, você começa a mudar conexões neurais, porque você começa a liberar toda uma bioquímica, tá? Que vai te ajudar, que vai favorecer a tomada de decisão. Tem muita pessoa que não cria nada, tá? É o verdadeiro deixa a vida me levar, porque acha que não tem gerência sobre a sua vida, porque acha que tudo é obra do destino, tudo é obra do acaso, tudo é obra de sorte. É porque o outro é abençoado e eu não, é porque eu vim nessa vida para sofrer. Enfim, existem várias justificativas para que a gente não crie de forma deliberada esses sentimentos de poder dentro de nós, tá? Mas eu tô aqui para olhar dentro do teu olho e dizer para você que tudo isso é mentira. Você sim pode criar tudo aquilo que você desejar, se você realmente acreditar que pode. Então a gente estuda dentro da física quântica que o sentimento é o grande segredo. Não basta só você pensar. Não adianta você vir com essa coisa de pensamento positivo. Não adianta, porque você tem uma guerra entre o interno e o externo. Não adianta você falar se dentro está conflitando. Não adianta, tá, gente? Então a gente vai falar aqui sobre dicas, inclusive, de coisas que você pode dizer, coisas que você pode sentir e posturas que você pode e deve adotar, tá certo? Então, ó, uma coisa que eu separei aqui, tá? Vocês sabem que a coach de vocês é uma pessoa que estuda, né? Não é sentar aqui e falar qualquer coisa, né? Eu me preparo, tenho um roteiro, eu vou trazendo à memória as coisas que eu estudei, às vezes eu vou lá e consulto um livro. Então, eu separei aqui para falar com vocês agora uma frase que para mim faz muito sentido, que é o seguinte, tá? É preciso que você declare, tá? Sentindo a emoção, sentindo a força, sentindo o poder do que você está declarando. Não é falar por falar, tá? Então é preciso que a gente declare sentindo. A emoção, ela é temporária. O sentimento não. O sentimento é um estado de sentir. O sentimento é um estado de presença, é um estado de aqui e agora. E eu crio no momento presente. Eu não crio no passado, porque eu não estou lá. Eu não crio nada no futuro. Eu crio agora, no momento presente. Então, esse sentimento, tá? Esse efeito de sentir, eu só consigo ele no aqui e no agora, no momento presente. Então, eu preciso declarar, eu preciso profetizar, sentindo, sabe? Me emocionando, sabe? Me permitindo sentir o poder da declaração que eu estou proferindo. Por que que isso é tão importante? Porque a gente vive numa guerra entre o nosso diálogo interno e o diálogo externo. Não adianta você falar que você é capaz, que você merece, que você consegue, que você é extraordinário, se internamente, aqui dentro, você não sente nada disso, tá? Então a gente tem uma guerra entre o interno e o externo, entre aquilo que eu tô falando. O que é a palavra? É pensamento materializado. Então eu tô materializando um pensamento, eu tô dando vida, tô compartilhando ele com você. Isso é materializar. Isso é o externo. E o que é o interno? O interno é o que eu sinto. E o que eu sinto só eu sei. Porque eu posso estar falando várias coisas, mas dentro de mim está numa guerra. E se eu estiver em guerra entre o que eu falo e o que eu sinto, tenham certeza, o sentimento vai ganhar. Se você fala uma coisa e você não acredita no que você está dizendo, tenha convicção. Pode acreditar no que eu estou dizendo. O que vai ganhar esse conflito de poderes
vai ser o interno. Então a gente precisa prestar muita atenção no nosso diálogo interno, na qualidade do que você diz para você mesmo. Porque quando eu estou profetizando, eu estou jogando para o universo, eu estou jogando para as outras pessoas, eu estou materializando o meu pensamento. Mas isso não quer dizer que eu acredite no que eu estou falando. Quando é que eu passo a acreditar no que eu estou falando? Quando é que isso passa a ser verdade para mim? Quando eu sinto como verdade. Quando eu sinto como real. Por isso que a gente diz que o sentimento é o segredo. Eu preciso sentir o poder daquilo que eu estou dizendo, para que esse conflito ele termine, para que esse conflito caia por terra, para que verdadeiramente eu acredite naquilo que eu estou dizendo, para que verdadeiramente eu acredite que sim, eu sou capaz, que sim, eu mereço, que sim, essa realidade ela é também para mim. Não é só para o outro, não. Um relacionamento feliz, um relacionamento amoroso saudável, ele não tem que ser uma verdade só para o outro. Ele pode ser uma verdade para mim também. Uma vida financeira saudável, um relacionamento de paz, um relacionamento feliz com os meus filhos, um trabalho que eu goste, sabe? O que você deseja? Essas coisas, elas são possíveis. Agora, é claro, existe um caminho, existe um processo que vai esbarrar, muitas vezes, na minha crença. Será que eu acredito em mim? Será que eu acredito na minha capacidade de fazer as coisas acontecerem? Por isso que a parte do diálogo interno, por isso que a parte da voz interior é tão importante que a gente fale, que a gente gaste tempo falando sobre isso hoje. Porque eu vejo pessoas aí falando coisas, mas elas não acreditam no que elas falam. É o que eu falei aqui, ó. Não adianta declarar quando você não sente. Quando você não sente como real, quando você não sente como verdadeiro, você precisa sentir como verdadeiro para que aquilo sim se torne verdadeiro. Senão, são palavras ao vento. Gente, palavras o vento leva. Não adianta você estar falando aí um monte de coisa se o teu diálogo interno está incoerente com o teu diálogo externo. A gente precisa ajustar a voz interior com a voz exterior. A voz exterior é importante? Claro que é. Se não fosse a voz exterior, eu não estaria compartilhando conhecimento com você agora. Mas, para estar aqui compartilhando conhecimento com vocês, com o nível de segurança que eu tenho, o meu diálogo interno, ele tem que estar em equilíbrio com o diálogo externo. Como é que eu vou chegar aqui para vocês, ensinar alguma coisa, compartilhar poder, se eu não acreditar, se não for a começar de mim, entende? Então tem que ser a começar de mim, porque eu acredito, eu faço, entendeu? Então, é basicamente isso que a gente tem que prestar muita atenção nesse conflito do interno com o externo. Porque quando eu tenho razão e emoção, gente, a emoção sempre vai ganhar. Ainda que a minha razão me diga uma determinada coisa, a minha emoção normalmente ganha. Dentro da neurociência, a gente diz que 100% das vezes a emoção ganha. Então, assim, ó, não dá pra gente achar que inteligência emocional é pro outro e não é pra mim. Para, se você pensa isso, para agora, para hoje. Porque a neurociência diz que entre a emoção e a emoção ganha 100% das vezes. Então, não adianta você racionalizar se você não acredita com todo o teu ser, né? Se você não exerce a fé, aquela fé que crê contra as circunstâncias, aquela fé que crê contra as aparências. Não tem nada que sustente a tua fé ao teu redor, mas você crê. E eu não estou falando de uma fé religiosa, eu estou falando de fé. Fé em você, fé na vida, fé em Deus, que para mim faz sentido. Fé de que o que você está fazendo vai sim surtir o efeito necessário, de que os resultados esperados vão sim chegar.
É aquela convicção, onde eu olho e não vejo, mas eu acredito. É desse tipo de poder que a gente está falando nessa noite. Porque é esse tipo de poder que muda a realidade de vida. É esse tipo de poder que cria. É esse tipo de poder que me trouxe onde eu estou hoje. Entende? Então eu me sinto muito à vontade, muito confortável de conversar sobre isso com vocês, porque de verdade, para mim, é um assunto muito fascinante. Tá, gente? Só tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala em lei da atração, tá? Alguns autores, alguns estudos, eles preconizam a força do pensamento e a força do sentimento. Só que não é só isso, tá? Existe uma força que precisa ser colocada em pauta, que precisa ser colocada em jogo, que dentro de um curso meu, Método PAMP, Pensando e Agindo de Maneira Próspera, eu falo muito sobre isso nesse curso, que é a força da ação. Não adianta só eu pensar e sentir, tá? Quando eu penso e quando eu sinto, eu coloco as energias criativas a meu favor. Mas quando eu ajo, eu estabeleço um meio físico para que essas energias me encontrem. Porque assim, ó, tá tudo por aí, né? As energias estão por aí. O celular, a internet que o diga, né? A gente não vê, mas tá aí. A eletricidade, existem muitas coisas que a gente não vê, mas que elas são reais, que elas existem. A gente só não consegue ver, mas essas coisas estão aí. A energia é isso. Se você não acredita, bota o dedo na tomada que você vai ver que você vai levar um choque, ainda que você não veja a eletricidade, tá? Então, assim, a gente só precisa tomar cuidado com a questão do verbo agir. Você precisa agir. Agir de uma determinada maneira, mas sim agir. Só achar que pensar e vibrar vai adiantar é um erro. Tem muita gente que se frustra por conta disso. Quando eu penso, quando eu vibro, quando eu sinto, eu atraio para mim. Mas o que me faz estar apta para receber é a minha ação. Se você não acreditar em você, se você não acreditar que você consegue, que você pode, se a gente ficar vibrando, achando que é só o outro, a chance é que a gente vai passar a vida vendo só coisas extraordinárias acontecerem na vida do outro e não na minha. Porque se eu penso que é só para o outro e que para mim não, né? Até pela atração é validado isso. Bom, a Fernanda o tempo todo pensa que ela não merece, que ela não consegue, que não é para ela, que é muito bom para ser verdade. Aí o que acontece? Seja feita a sua vontade, né? Então tá bom, então é isso que você quer, porque você está vibrando na incerteza, você está vibrando na dúvida. Semelhante atrai semelhante. A gente precisa começar a trabalhar o sentimento da coragem, porque quando eu começo a trabalhar a coragem, eu começo a acreditar que sim, é para mim, que sim, eu posso, que sim, eu consigo, tá? Então, trabalhar a coragem. Então, vamos lá. Eu posso dizer, nessa noite, que um segredo, um dos maiores segredos, tá? Para você ter uma vida feliz, uma vida plena, com aquele sentimento de realização, não está bem no poder das afirmações positivas, tá? Mas sim em focar nos sentimentos positivos. Então, quando eu foco num sentimento positivo, e aí pode ser amor, gratidão, paz, equilíbrio, serenidade, felicidade, harmonia. Quando eu foco intencionalmente nesses sentimentos, eu tô sim despertando em mim, eu tô criando em mim esses sentimentos de poder. Esses sentimentos que me ajudam a co-criar a minha realidade, porque a gente já viu que é condição. Eu não consigo co-criar nada se eu não acreditar que consigo, tá? Então, uma maneira de você despertar isso dentro de você é você focando no positivo. Não tem muito a ver com o que você fala, mas tem muito a ver com o que você sente. Uma vez sentindo, aí sim é o momento da gente chegar e profetizar tudo aquilo que a gente deseja, mas a gente precisa trabalhar muito o sentir. Não adianta ficar falando aquilo que eu duvido, aquilo que eu não acredito, tá?
Então eu preciso sentir, tá? E aí eu posso te lançar nessa noite uma reflexão, né? Partindo do princípio que a grande importância da criação de sentimentos de poder, da cocriação da realidade, tá no foco dos sentimentos positivos, eu posso te perguntar nessa noite o que você tem sentido, por exemplo, na última semana. Se você for parar para analisar quais são os sentimentos que mais reverberaram em você, o que você mais sentiu nessa última semana? Ou o que você mais sentiu nos últimos 3 dias? Vamos parar agora para analisar, vamos olhar para dentro, vamos aprofundar nessa noite. Se eu for olhar para mim, olhar para a minha vida, para a minha semana, ou para os 3 últimos dias, ou se eu for olhar para hoje, sábado, o que será que eu senti? Quais são os sentimentos que predominaram em mim? Será que eu tenho consciência disso? Porque eu estou sempre compartilhando com vocês que eu não mudo aquilo que eu ignoro a existência. Então eu preciso ter consciência. Então se eu trouxer a minha consciência para o aqui e para o agora, quais foram os sentimentos que me dominaram hoje? Os sentimentos que foram predominantes na minha vida hoje? Foi sentimento de medo, de insegurança, de ansiedade, de irritabilidade, de tristeza? Ou foram sentimentos de gratidão, de amor, de equilíbrio, de bem-estar, de harmonia, de paz de espírito? O que hoje predominou em você? O que você mais sentiu no dia de hoje? Você consegue trazer para a consciência agora o que predominou em você? É importante, é muito, muito, muito importante, porque você cria de acordo com o foco do sentimento que você tem. E se você não presta atenção na maneira como você se sente, isso quer dizer que você está cocriando de qualquer jeito na tua vida. E você tem um poder de cocriação. Acredite você nisso ou não, você tem um poder de cocriação. Existe um grande criador, que você pode chamar de Deus, energia, universo, o nome que você quiser dar, tá? Existem vários nomes, eu estudo várias escolas e cada escola tem um nome, mas todas as escolas preconizam que existe uma força maior, uma força que é criadora de todas as coisas. E você tem dentro de você essa energia criadora. Dentro da neurociência a gente chama isso de fótons. O universo é composto de fótons e dentro de você existem fótons, que são partículas de luz, que são partículas criadoras de todas as coisas. Então o universo, ele é composto de fótons e dentro de você tem fótons. Então acreditando em Deus ou não acreditando, não faz a menor diferença. Dentro de você existem fótons. A ciência comprova isso. E o fóton é carinhosamente chamado pela ciência como a partícula de Deus. Por quê? Porque é a partícula que cria todas as coisas. É a menor partícula que existe. Até no vácuo existe fóton. Algumas pessoas chamam de bóson de Higgs. Tudo bem também, depende da escola que você estuda, tá? Bóson de Higgs também. Mas fóton, é isso. Você é constituído disso. Em última instância, lá no final, bota o microscópio. Em última instância, você é energia que vibra. Você é fóton puro. Você é, sim, um co-criador. Então, gente, falei sobre coisas que eu nem tinha notado aqui, hein? É o verdadeiro fala Deus, hein? Deixa eu compartilhar com vocês. De ontem para hoje, uma coisa que está muito presente em mim é a gratidão. Tá? Gratidão é um exercício. Então, Fernanda, você é grata todo dia? Não vou mentir. Não vou dizer para você assim, sou grata todo dia. Isso não existe, não é assim que acontece. Eu preciso trazer consciência. Então, desde ontem, eu estou trabalhando. De vez em quando eu me lembro o motivo de gratidão, sabe? Ai, meu Deus, obrigada pela minha saúde. Ai, gratidão. Gratidão pelo dom da palavra. Gratidão pela minha casa, gratidão pelo meu gato. Gratidão pela comida na minha geladeira, sabe?
trazendo gratidão pela viagem que eu fiz em família semana passada, gratidão pelos momentos vividos, gratidão pela vida do meu filho, pela vida do meu marido, e vou trazendo. Gratidão, gente, é exercício, tá? Então, se você quer mudar a polaridade de alguma coisa na tua vida, seja grato. Começa a trazer, a manifestar, porque não pensa que gratidão você vai de forma deliberada, eu sou grato, não é assim. Gratidão é consciência, gratidão é exercício, gratidão é rotina. Então, se você quer mudar a polaridade do que você está sentindo, se você quer vibrar, focar em sentimentos positivos, eu não conheço nada mais efetivo do que você focar na gratidão. Em motivos para ser grato. E se você for ousado, você vai agradecer pelo que você ainda nem tem, mas que pela fé já é real. Olha, se tem uma coisa que faz coisas se materializarem na tua vida, é quando você agradece pelo que está a caminho. Sabe? Eu li um livro muito interessante, tem muitos anos, A Quarta Dimensão é o nome do livro. Eu nem sei se esse livro é produzido mais, mas um homem falava que ele estava grávido da bicicleta dele. Ele tinha certeza que ele ia conseguir aquela bicicleta e tudo mais. Então, assim, você tá grávido, né, do seu desejo. Você não tá vendo, mas você tem certeza, está convicto daquilo. E ele chama isso de a quarta dimensão. A gente nem falava ainda em lei da atração na época que eu li esse livro. Eu tinha 19 anos. A gente nem falava sobre isso, era um tema ainda muito, polêmico para a época, né? Mas a gente falava em quarta dimensão, que é essa coisa de você trazer à existência aquilo que não existe pelo poder da crença, pelo poder do foco, pelo poder da fé, tá? Então, de novo, vibrar no positivo, tá? Mudar a polaridade, começar a cocriar, é pré-requisito que você tenha sentimento de gratidão. Começa aí a lembrar, a trazer à memória o motivo pelo qual você é grato, e pode ser o fato de você ter ouvidos para estar escutando o que eu estou te falando, pode ser o fato de você ter uma conexão de internet para estar tendo acesso a esse conhecimento gratuito que eu estou compartilhando com vocês. O motivo de gratidão é coisa que não nos falta, gente, não nos falta, tá? Você está se sentindo bem, fica com enxaqueca, igual eu fiquei ontem, para você ver como faz falta você não estar com dor de cabeça. Então, seja grato porque você não está com enxaqueca agora. Entende? Motivo de gratidão é o que mais tem. E isso muda a polaridade do que você está sentindo. Tá certo? Como eu já falei para vocês lá atrás, né? A emoção é um estado momentâneo, é uma reação psicossomática do corpo. Já o sentimento é um estado de sentir. Tem a ver com o estado de presença, tá? Eu trouxe essa informação lá atrás, mas uma maneira de você acessar esse estado de presença, uma maneira de você acessar esse sentimento, esse estado de sentir, é através da meditação. Porque a meditação, ela tem um foco no aqui e no agora. Você não medita pensando no passado, nem medita pensando no futuro. Você medita no aqui e no agora. Até uma meditação guiada é no aqui e no agora, porque você só tem uma ação no momento presente. Você não age no passado e não age no futuro. Você age no aqui e no agora. Então, quando a gente medita, a gente está exercendo aí o nosso poder de ação no aqui e no agora. A gente está exercendo esse momento de presença, que é tão importante quando eu resolvo cocriar, quando eu resolvo materializar coisas na minha vida, tá? Então você pode imaginar, visualizar ou simplesmente acreditar que todas as coisas boas estão vindo na sua direção e que todas as coisas ruins estão saindo da tua direção. E aí um exercício que eu passo para os meus alunos é o exercício da respiração Ra, onde eu inspiro
pensando em coisas positivas, eu inspiro pensando no que eu quero, eu inspiro pensando em sentimentos positivos, em sentimentos de poder, e eu expiro, eu jogo para fora todo sentimento de desânimo, de prostração, de dúvida, de preguiça, de incredulidade, de covardia. É um exercício de atenção focada, de mindfulness. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mindfulness, estado de atenção focado. Então, enquanto eu estou prestando atenção na minha respiração, eu estou focada no momento presente. Enquanto eu estou inspirando, jogando o ar para dentro, eu estou pensando em coisas boas, em sentimentos bons. E enquanto eu estou expirando, jogando o ar para fora, metaforicamente falando, tá? Isso é uma metáfora, eu estou expelindo de mim tudo aquilo que não contribui para que eu tenha uma vida de acordo com o que eu desejo, tá? Então, é um exercício de meditação que vai te trazer esse estado de presença, que vai te trazer um foco naquilo que você tem que ter. Às vezes, pessoal, a gente se perde, né? A gente tem muito estímulo, é a televisão, é o celular, é a internet, enfim, são pessoas falando ao nosso redor. Você tem muitos estímulos e para você ficar ali focado em algo, vai requerer de você algum esforço. E a meditação, ela traz para você esse estado de presença a partir do momento que você se bloqueia do mundo e você presta atenção em você. Você passa a prestar atenção em você, né? O meu mentor, ele costuma dizer que quando eu estou de olhos abertos, eu tenho uma visão limitada. Quando eu fecho os meus olhos, eu tenho uma visão ilimitada, porque eu olho para dentro de mim. É o José Roberto Marques. Então, eu acredito muito nisso. E quando eu busquei a meditação, foi também por causa disso. Porque eu queria controlar a ansiedade. Controlar essa multidão de pensamento que muitas vezes a gente tem e que a gente não consegue ter gestão, tem gerência sobre isso, sabe? Então, é um exercício simples, mas é um exercício muito poderoso. Inspira pensando naquilo que você quer, sabe? No amor, na felicidade, na realização dos teus sonhos, na tua cura, na restauração do teu casamento. O que você quer? Na saúde dos teus filhos, naquele projeto realizado, na compra da casa própria, naquela viagem que você quer fazer, sabe? Vai trazendo isso para dentro, vai inspirando, enchendo o peito de ar, sabe? Isso muda a tua postura, inclusive. E você vai pensando em toda sorte de coisa boa. E você vai expirando, jogando tudo para baixo e colocando a dúvida, a incredulidade, a doença, a covardia, a falta de vontade, a falta de coragem. Você vai liberando tudo isso. É um exercício, tá? Ai, Fernanda, quantas vezes eu faço isso? Gente, pelo menos 7 vezes, 7 inspirações e 7 expirações. Faça com calma, faça prestando atenção no que você está fazendo. Se você quiser colocar um fundo musical tranquilo, um barulhinho de água, de chuva, né, o barulhinho do mar, faça, desde que isso traga para você uma sensação de bem-estar. Quando você se sente bem, quando você se sente em harmonia, tá? Que é o que a gente chama de estado de felicidade, que é diferente de euforia. Felicidade é harmônica. Quando você se sente assim, você está focando no que é positivo. Tá bom, gente? Pessoal, façam um exercício, tá? Façam um exercício hoje, antes de vocês dormirem, tá bom? E, para finalizar, eu quero finalizar propondo para vocês um exercício postural, tá? Porque esses sentimentos de poder, esses sentimentos que cocriam, esses sentimentos que criam, né, uma realidade, que tira projeto do papel e materializa, ele acontece, ele se manifesta pela verdade do meu sentimento, mas ele é empoderado, ele é vitaminado também pela minha postura corporal, tá?
minha postura corporal tem a ver com o meu diálogo interno. O que eu estou comunicando para o meu corpo através da minha postura? Eu estou com o meu ombro para fora, o meu peito estufado, a minha cabeça para frente? Ou eu estou encolhida, retraída, cabisbaixa? Porque isso aqui comunica para o meu corpo, comunica que eu estou fragilizada, comunica que eu estou triste, comunica que eu não consigo, comunica que não é para mim. Eu faço uma comunicação muito negativa através da minha postura. Isso é bioquímica, não sou eu que estou inventando, tá? Procura aí depois na internet, quem é meu aluno já sabe disso, quem não é, procura aí na internet, né? Moléculas de emoção, bioquímica da emoção, você vai entender o que eu estou falando, tá? Mas a tua postura comunica para o teu hipotálamo e ele começa a liberar hormônios que tem a ver com essa posição que você tá. Então, quanto mais triste você se sente, mais triste você vai se sentir. Não é verdade? A gente não precisa aí de uma reação. A gente não precisa, para conseguir sair desse estado de tristeza, a gente precisa reagir de alguma maneira, certo? Então, se eu tenho uma postura de poder, que a neurociência chama assim, tá? Amy Cuddy, assistam ao vídeo dela no YouTube, é um TED. Amy Cuddy, ela é doutora em Harvard e essa pesquisa dela, ela fala sobre a importância da postura e o quanto a postura interfere nas moléculas que você produz, nos hormônios que você produz dentro de você. Se são hormônios de poder, tá? Ou se são hormônios de não poder, de não conseguir, de não merecer, sabe? Hormônios que vibram no negativo, como cortisol, por exemplo. Ou se é um hormônio como a serotonina, que é do bem-estar, a endorfina, que é do bem-estar, né? A serotonina, que é da felicidade, enfim. Vai depender da postura que você tem. Então, se você quer, a partir de hoje, também aproveitar a tua postura para começar a co-criar coisas extraordinárias na tua vida, presta atenção na maneira como você se coloca, na maneira como você se posiciona, porque o teu corpo, ele se comunica, a tua postura se comunica com o teu corpo, a tua postura se comunica com o teu hipotálamo, tá? E existe um exercício muito simples que você pode fazer, que pode ser em frente ao espelho ou não, e que vai demandar de você pelo menos 2 minutos, tá? Que é aquele exercício da posição da Mulher Maravilha ou do Super-Homem, onde você fica naquela posição, né? Cabeça levemente para cima, sabe? Coluna ereta, pernas afastadas, mão na cintura, sabe? Postura de poder, pelo menos 2 minutos, para que o teu organismo comece a produzir a bioquímica que é compatível com aquela postura de poder que foi adotada por você. Tá certo, pessoal? Namastê. O Deus que habita em mim saúda e reverencia o Deus que habita em vocês. Ó, um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.